E aí galera, bom, meu nome é Fabiano, eu tenho 31 anos, tô brincando. Bom, eu sei que eu não me despedi direito com vocês. Eu sou um pouquinho emotivo, então eu não gosto muito de despedida não. Gosto muito de ficar chorando, pô, tem quase 1,85 m. Um negão desse tamanho chorando não ia ficar legal. Bom, mas eu vim trazer uma palavra para vocês, vocês não estão livres de mim. A palavra que eu vou trazer hoje é uma meditação que eu fiz há pouco tempo, que hoje o nosso diretor de gravação, ele me deu uma ideia num dia desse. Eu ia falar sobre a nossa fé e sobre as coisas de Deus. E a visão que a gente tem das coisas de Deus. A visão que a gente tem das coisas de Deus, ela é muito limitada. A gente acha que a gente sabe tudo aquilo que Deus tem pra gente, mas na verdade é só um pedacinho, é só um pequeno pedaço. Quando eu estava meditando, eu fiz uma comparação entre as coisas de Deus, entre a nossa promessa, inclusive, e o plano de Deus para a nossa vida, que é muito maior e muito mais abrangente. Eu fiz uma comparação entre essas coisas, as coisas do Senhor, e entre um iceberg. Poxa, por que iceberg? Iceberg, quem não sabe, é um pedaço de gelo grande pra caramba, que às vezes se desprende da calota polar. Ele é mais ou menos, quando você vê um iceberg, é mais ou menos quando você olha para aquela ilhazinha lá. Você só vê um pedacinho dele. Na verdade, na sua visão, aparentemente você está vendo todo o iceberg, mas é só um pedacinho, porque a maior parte do iceberg está no fundo do mar, ele está submerso. Então você só vê um pedacinho dele. Então, sei lá, eu não sei exatamente uma proporção que você pode colocar, mas podia ser mais ou menos 10%, é o que você vê do iceberg. Porque a maior parte do iceberg está na parte de baixo. Por isso que tem muito acidente, tem-se muito cuidado com os icebergs por isso. Porque você vê a pontinha, mas o tamanho real dele está debaixo da água. Está onde a nossa visão ela não vai. E as coisas de Deus também são assim. Elas são grandes comparadas àquilo que a gente está vendo. A gente só vê um pedacinho. A nossa visão só consegue enxergar um pedacinho. Na verdade, as coisas de Deus são muito mais abrangentes. Por que eu estou falando isso? Por vários motivos. Por exemplo, vocês são jovens. Vocês têm uma visão das coisas de Deus muito limitada. Nós temos uma visão muito limitada, eu tenho uma visão muito limitada. Mas vocês, pela idade que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm de Deus, é muito limitada a visão de vocês. O plano de Deus para a vida de vocês é muito maior do que aquilo que vocês estão vendo. Do que aquilo que às vezes nós tentamos explicar para vocês, a nossa visão também é muito limitada. Eu não tenho a mínima ideia do que Deus quer para a sua vida. Só quem tem certeza do que Ele quer para a sua vida é o próprio Deus. Então Deus ele tem muito mais na nossa vida do que aquilo que a gente consegue enxergar. Você, por exemplo, que já tem uma promessa, por exemplo, vocês ainda estão jovens ainda, no que diz respeito ao ministério também ainda estão muito imaturos, mas alguns de vocês, até os mais velhos mesmo, vocês têm uma promessa da parte de Deus. Eu até falei várias vezes isso no culto. Você tem uma promessa da parte de Deus, creia nisso. A promessa que você tem é como se fosse aquele pedacinho do iceberg, que fica da água para cima. Mas o que Deus ele quer fazer na sua vida é muito maior. Você só está vendo um pedacinho do plano de Deus, que é a sua promessa. Mas o plano de Deus é muito maior do que aquilo que você está vendo e do que aquilo que Deus te mostrou. A palavra do Senhor, se eu não me engano, está lá em Isaías 45:15. Ela diz, verdadeiramente, o profeta dizendo para o Senhor, verdadeiramente tu és o Deus que te oculta. A glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos homens é encontrá-las. Então Deus ele oculta muita coisa que faz parte do plano dele, porque o plano dele é muito mais abrangente. Ele só te diz e só te mostra aquilo que você precisa saber. Há pouco eu estava conversando com o Patrick sobre Abraão. Deus ele chamou Abraão e falou, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia que terra era essa. Ele não sabia onde era essa terra. Ele não sabia que caminho ele ia trilhar até chegar a essa terra, que perigos ele ia enfrentar. Ele só sabia que tinha uma terra para ele. Deus ocultou a maior parte das coisas. No caso de Abraão foi para que ele tivesse fé, para que ele confiasse em Deus. No nosso caso, em parte, é para que nós tenhamos fé também para outros propósitos da parte de Deus. Então tenha isso na sua mente. O que você acha que Deus quer para a sua vida é só um pedacinho do plano completo dele, do plano real dele, ok? Sabendo isso, quando Deus te mostrar alguma coisa, começa a enxergar além. Quando Deus te mostrar um propósito ou te der uma promessa, enxerga ela como se fosse um iceberg. Você está vendo um pedacinho lá, mas tenha certeza que por baixo do mar, onde a tua visão não vai, tem uma imensidão do plano de Deus para a sua vida, ok? Essa é a palavra de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo que eu passei aí, pelo que vocês foram na minha vida, que foi muito especial.
Não vou me despedir porque eu vou voltar aí sempre, vou perturbar vocês direto. Para todos, para os jovens, para as senhoras, para os outros obreiros, para o pastor, que é uma bênção. Queria mandar um abração para vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.